aí, estudante do segundo ano do ensino médio? Que bom que nós estamos juntos aqui em mais uma aula, em mais uma semana de aula de língua portuguesa comigo, professor Magno Andrade. Hoje nós estaremos falando do conteúdo relativo ao PET 4 e as semanas 4 e 5. Então nós unimos aqui as semanas 4 e 5 em uma aula só, tá bom? Se você tem aí o seu PET impresso ou o seu PET virtual, acesse-o e aí você vai abrir lá na semana 4 e na semana 5 e vai poder acompanhar comigo tudo isso que eu vou falar na aula de hoje, na qual nós trataremos sobre coesão e coerência. Portanto, nós vamos entender o que é a coesão e a coerência relativo à semana 4, além de reconhecer o uso das regências verbal e nominal relativo à semana 5. Então, tá aqui a união que nós estamos fazendo em relação à semana 4 e à semana 5, beleza? Vamos lá, então. E aí, gente, ao longo da aula, já vai marcando aí, já vai anotando algumas dúvidas e mande pra gente, para que eu possa esclarecer aqui ao vivo com você no Tira Dúvidas, beleza? Bom, existe um elemento que é essencial para qualquer texto, que é o sentido. Qualquer texto, gente, seja ele falado, né, oralmente, seja ele visual, como é o caso da língua brasileira de sinais, seja ele escrito, qualquer texto, ele precisa de ter este elemento essencial, que é o sentido. Se esse texto falta sentido, como que o meu leitor, ou como que eu, na posição de leitor, vou conseguir interpretá-lo, vou conseguir entendê-lo? Fica difícil de nós estabelecermos uma conexão com o texto se a gente não consegue encontrar sentido nele. E isso em relação até ao assunto. Eu sou professor de língua portuguesa. Se eu ler um texto de física quântica, provavelmente eu não vou achar sentido nele. Ele pode estar muito bem escrito, ele pode estar perfeito, mas como eu não tenho conhecimento, como eu não tenho domínio dessa área, provavelmente eu possa encontrar dificuldades em interpretar. E aí, o objetivo é que nós, como escritores, porque em todo momento, ou melhor, em alguns momentos das nossas vidas, nós somos escritores, nós somos produtores de texto. Na escola mesmo, por muitas vezes, você é produtor de um texto. Não só na aula de língua portuguesa, mas nas outras matérias também. E aí, quando nós somos produtores de textos, nós temos que nos preocupar em estabelecer sentido para este texto, tá? E este sentido, ele vai ser estabelecido por meio da coesão e da coerência. Olha, a coesão e a coerência, elas funcionam, então, como se fossem ferramentas que vão auxiliar na construção do sentido de um texto. Então, o sentido ele vai ser construído de vários modos. E uma das duas ferramentas, das ferramentas que a gente consegue utilizar para poder estabelecer sentido, para poder construir sentido dentro do nosso texto, é a coesão e a coerência. É bom que você já guarde isso. A coesão e a coerência, embora elas andem juntinhas, elas são coisas diferentes, tá? E aí a gente vai ver o que é cada uma agora. Coesão é a ligação entre as partes do texto. Palavras, expressões, frases, parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela, fica mais fácil ler e compreender um texto. Presta atenção. Quando a gente pensa em coesão, nós estamos falando de uma ferramenta de construção de sentido que utiliza elementos linguísticos para isso. Professor, ainda não entendi. Vou te explicar. A coesão
é o uso de elementos linguísticos e gramaticais. Então, quando eu utilizo, por exemplo, das classes de palavras para poder ligar determinadas expressões, quando eu utilizo da acentuação, quando eu utilizo da pontuação, quando eu utilizo a concordância verbal e nominal, a regência verbal e nominal, que nós veremos daqui a pouco, tudo isso são elementos linguísticos, são elementos também gramaticais, que vão estabelecer sentido entre as palavras, as expressões, as frases, os parágrafos, tá? Imagina se, por exemplo, eu não tivesse aqui essa expressão com ela. Se fosse elementos linguísticos, ponto. Fica mais fácil ler e compreender um texto. Veja como essa frase, ela ficaria um pouco mais vaga. O que fica mais fácil ler e compreender? Não entendi. O que é isso? Quando eu utilizo essa expressão, então, que utiliza-se de uma preposição e de um pronome, eu consigo fazer a conexão, então, de que toda essa frase aqui, essa oração, nessas orações aqui, ela está se referindo a algo que eu já disse antes, a coesão. Aqui neste texto, então, a gente já tem elementos coesivos, elementos gramaticais, no caso aqui a classe de palavras, que vai estabelecer um sentido para este texto. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só, eu trouxe esse texto aqui, um trecho dele, tá? É o último recurso da Clarice Lispector. Vamos ler. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos um último recurso, não fazer mais nada. Por isso, digo, quando não obtivermos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce, ou não, espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes, é inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. E este sinal aqui significa que ainda há mais texto depois disso, por isso que eu te disse que eu trouxe um trecho do texto Último Recurso, tá? E aí nós temos negritado, tanto nesse slide aqui quanto no anterior, algumas palavras que eu trouxe, algumas expressões que vão funcionar como elementos coesivos. Então aqui, olha, a gente tem uma marca temporal. O quando é uma marca temporal, tá? E aí a gente continua o texto com outras expressões, locuções prepositivas, com conjunções que vão trazer a conexão. Se eu, por exemplo, troco, quando fazemos tudo para que nos amem, se eu troco este e aqui por mas, eu vou estabelecer um outro sentido dentro dessa frase, dessa oração. Então, aí a gente consegue perceber a importância de utilizar os elementos linguísticos corretos para poder estabelecer o sentido no nosso texto. Aqui na frente a gente ainda vê, olha, nós temos algo que vai iniciar uma explicação. Nós temos algo que é adverso ao que foi dito anteriormente. Nós temos o ou, que vai indicar alternância. E aí nós temos outras expressões também, olha. Às vezes, outras vezes. Tudo isso, gente, além do, como eu disse para vocês, dos sinais de pontuação, da acentuação, tudo isso vai criar, vai auxiliar na produção de sentido deste meu texto. Beleza? Vamos continuar então. Já a coerência é a relação semântica que se estabelece
entre as diversas partes do texto. Está ligada ao entendimento, à possibilidade de interpretação daquilo que se ouve ou lê. Enquanto a coesão, ela está para construir o sentido por meio de elementos linguísticos, a coerência está para construir o sentido por meio das ideias, por meio das expressões, por meio da forma como nós vamos entender, por meio da possibilidade de interpretação daquele texto. E aí a gente vai ver alguns exemplos que vai deixar essa explicação um pouquinho mais clara, tá? Vamos lá, ó. Enquanto a coesão está para os elementos conectores de ideias no texto, a coerência está para a harmonia interna do texto, ambas trabalhando em prol da construção do sentido. Embora a coesão e a coerência andem sempre juntas, pode haver momentos em que uma esteja e a outra não. Coesão e coerência, gente, elas andam juntas. Elas vão estar sempre juntas, tá? O ideal, pelo menos, é que elas estejam sempre juntas. Porque, juntando o trabalho com os elementos linguísticos, juntando o trabalho com o entendimento do texto, eu vou criar um sentido legal, vou criar, então, uma possibilidade de interpretação daquele texto muito boa. Agora, existem momentos em que eu posso ter um texto que ele seja coerente, mas que falte coesão, ou seja, que as ideias dele, que o entendimento dele interno esteja legal, só que falta coesão. Então, o meu leitor pode ter um pouco de dificuldade em interpretar. E eu posso ter o contrário também. Vamos ver como que isso funciona. Coeso e incoerente. Olha só. Os jornalistas se comprometem a divulgar artigos políticos de maneira polida e imparcial. No entanto, eles comumente afligem a opinião daqueles que se empenham em ter um cerne ou um ponto de vista menos fundamentalista. Vejam bem, se a gente for pensar em relação à coesão, o texto está legal, embora, na minha opinião, falte uma vírgula aqui. Mas, tirando isso, o texto está legal. A gente tem, então, elementos coesivos que fazem relação de uma parte do texto com a outra. Só que quando a gente vai interpretar este texto de fato, a gente vê que aparecem alguns problemas. Olha, os jornalistas se comprometem a divulgar artigos políticos de maneira polida e imparcial. No entanto, eles, e aqui a gente tem um elemento, eles, os jornalistas, ou eles, os artigos políticos. Então, eles comumente afligem a opinião daqueles que se empenham em ter um cerne ou um ponto de vista menos fundamentalista. Bom, mas se o objetivo é que as pessoas tenham, o objetivo do jornalista é justamente fazer algo de maneira polida e imparcial, por que que eles, devido a isso, acabam influenciando para que as pessoas tenham um ponto de vista menos fundamentalista? Como que isso ocorre? Perceba, então, que existe uma confusão no meio das ideias. Esse no entanto aqui, será que esse no entanto está sendo utilizado da maneira correta? Será que realmente esta expressão está sendo utilizada ali com o objetivo do que ela nasceu para poder ser feita? Este texto, então, embora ele esteja coeso, ele causa alguns tipos de incoerência. As ideias dele não estão muito bem claras, não estão muito bem colocadas. Continuando. Agora a gente tem um exemplo de texto sem coesão, mas coerente. Olha só. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma. Creme de barbear. Pincel, espuma. Gilete, água, cortina. Sabonete, água fria, água quente. Toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadoras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos. Caneta, chaves, lenço. Relógio,
maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. Vejam então este texto. Este texto aqui, ele é uma quantidade de palavras colocadas uma ao lado da outra. Quando a gente pensa na questão da coesão, não existe nenhum elemento linguístico que vai juntar, que vai criar uma relação de uma palavra com a outra. Mas quando a gente lê a totalidade do texto, e aqui ele não está completo, ele é bem mais do que isso, mas quando a gente lê, a gente consegue compreender o que este autor está passando. Ele está, então, ele está descrevendo, na verdade, o acordar, né? O início de um dia de uma pessoa. Imagino, né, que seja um homem porque ele usa cueca, então é um homem. Então, o início do dia deste homem. Então, ele acorda, ele calça o chinelo, ele vai ao banheiro, ele faz a barba, ele toma banho, ele se veste, ele pega carteira, níqueis. Níqueis, gente, é como se fosse moeda, sabe? Como se fosse um troco que sobrou. Então, ele pega aquelas moedinhas ali, os documentos, pega as caixas, o cigarro dele, o jornal, e aí o texto demonstra que ele vai para o trabalho e descreve ali todo o dia a dia de trabalho dele. Beleza? Vamos lá. Uma das formas que temos para mandar bem na coesão de um texto é fazendo bom uso da regência verbal e da regência nominal. A regência nominal estuda os casos em que nomes, substantivos, adjetivos e advérbios exigem outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, é a relação, olha só, entre um nome e o seu complemento, que é estabelecida por uma preposição. E aí você fala, professor, o que é preposição? Preposição é uma classe de palavras que nós temos e que é uma classe fixa. Então, se você tirar um print ou tirar uma foto dessa tela que está aí agora para você, você já vai ter acesso a todas as preposições que nós temos em língua portuguesa. E aí você pode decorar ela, porque como vocês podem perceber, não são tantas. Você pode decorar elas e aí você vai conseguir entender melhor tanto a regência nominal quanto a regência verbal, tá bom? Continuando. Olha só, o rapaz se mostrava insensível ao sofrimento da garota. Perceba que o adjetivo insensível, olha só, necessita de um complemento para ter sentido completo, o sofrimento da garota. O adjetivo se liga ao seu complemento por meio da preposição a. No caso, a da preposição com o o do artigo, tá? E aí a gente vai formar o ao. Então, para que insensível, que é um adjetivo, se liga ao seu complemento, que é o sofrimento da garota, ele precisa de uma preposição. No caso, o a mais o o, que vai formar o ao. Continuando. Era uma pessoa ávida, de emoções fortes. Então, o adjetivo ávida se liga ao seu complemento emoções fortes por meio da preposição de. E, da mesma forma, a gente tem a regência verbal. Só que a regência verbal, então, vai estudar a relação que se estabelece entre o verbo, que é o termo, o termo regente, e o seu complemento, o termo regido. Vejamos como isso funciona. Não gosto de assistir a filmes de ação. Então, o verbo assistir, que no caso aqui tem o sentido de ver e presenciar, necessita do auxílio da preposição a para poder se ligar ao seu complemento. E isso também acontece com o nosso próximo exemplo, olha. O médico assistiu o doente durante toda a noite. Então, o verbo assistir, com o sentido de acompanhar, não precisa de preposição. Beleza, galera? Aí no pet de vocês tem um quadro com várias palavrinhas que eu trouxe falando sobre como que funciona a preposição com essas palavras, tá? Bom, na aula de hoje nós entendemos o que é coesão e coerência e reconhecemos o uso das regências verbal e nominal.
Aqui são as referências que eu utilizei, na verdade, a referência. Muito obrigado pela sua presença e participação e até o nosso próximo encontro.